Considerações finais. O Deus Selvagem. Em As Crônicas de Nárnia, fantasia criada por Lewis, sem dúvida, a personagem principal é o leão Aslan. Ele é o criador e o salvador de Nárnia. Aslan é o Cristo de Nárnia. O leão de Lewis remete ao Cristo do cristianismo. E Aslan tem uma característica interessante que volta e meia aparece ao longo das crônicas. No final do livro, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, podemos ler: justamente quando a alegria estava no auge, Aslan desapareceu sem ninguém perceber. Quando souberam disso, os reis e rainhas não fizeram comentários. O senhor Castor já tinha avisado. Ele há de vir e há de ir-se. Num dia poderão vê-lo, no outro, não. Não gosta que o prendam. E, naturalmente, há outros países que o preocupam. Mas não faz mal, ele virá muitas vezes. O importante é não pressioná-lo, porque, como sabem, ele é selvagem. Não se trata de um leão domesticado. Nas histórias de Lewis, as personagens aprendem que Aslan não existe para atender seus caprichos e vontades. Ele faz o que quer. Elas entendem, ao longo das histórias, que o Salvador não pode ser domesticado, pois é selvagem. Contudo, sabem que ele é bom. Penso que Lewis queria nos ensinar isto. Nós também não podemos domesticar Deus. Não devemos ficar dizendo o que e quando ele deve fazer as coisas, pois ele faz quando ele apraz. Claro que isso não anula a nossa oração, mas como já disse acima, oração não é um encantamento. É um coração de joelhos, submetendo-se ao bondoso Pai. Deus conhece nossa história e sim, tem vontade de abençoar seus filhos, mas ele não cai em nossos jogos de manipulação e não permite que seu nome seja usado para o nosso próprio benefício. Aprendemos isso com a revelação do nome de Deus a Moisés e, posteriormente, com o terceiro mandamento. Vários nomes são atribuídos a Deus ao longo do Antigo Testamento, mas o revelado a Moisés tem algo de especial, pois, mais do que revelar algo sobre a pessoa de Deus, ele carrega uma dádiva, a presença constante de Deus. O nome de Deus, Yahweh, assemelha-se à expressão eu sou em hebraico, ou seja, relaciona-se com o verbo ser, que em hebraico não significa simplesmente existir, mas antes estar ativamente presente. Tem o sentido de uma presença relacional e atuante. Aponta para um Deus que intervém, que é pessoal, relacional e vivo. Segundo a ótima pesquisa que meu amigo André Henkin fez em seu livro Aqueles da Bíblia, a melhor história de Israel que já li, os povos antigos, como os egípcios, por exemplo, acreditavam que havia um nome secreto dos deuses que, se descoberto, poderia ser utilizado em rituais de magia com intenções maldosas e obscuras, como Yehová. Porém, é diferente. Ele revela seu nome para Moisés, e com a revelação vem a dádiva da sua presença atuante e constante. Ele também permite que seu nome seja invocado. Contudo, proíbe que seja usado em vão, isto é, de forma frivola, em maldições, falsidades. Veja o que diz um estudioso do Antigo Testamento. Envolver o nome de Deus em falsidades é proclamar algo falso em nome de Deus. A igreja que anuncia uma teologia falsa é culpada de violar esse mandamento, pois associa o nome de Deus a um ensino falso. Alguns pregadores usam o nome de Deus para enriquecer, fingindo ministrar ao povo de Deus, quando na verdade estão expoliando. Outros cristãos usam o nome de Deus para levar adiante seus projetos pessoais, afirmando que tiveram visões e receberam orientação da parte de Deus, quando isso não aconteceu. Todos são exemplos práticos de violações do terceiro mandamento. Esse é o Deus que destrói sonhos, o Deus que zela pelo seu nome e pelo seu povo, que não se agrada de estar envolvido em projetos humanos de poder e de ambições. Um Deus que espera obediência e reverência. Um Deus que deve ser temido. Nossa geração fala muito de paixão e intimidade com Deus. Contudo, trata-se de uma relação não medida pela palavra, mas pelos sentimentos.
Durante o tempo que tirei para fazer a pesquisa para este livro, percebi muita gente chorando e chamando Deus de papai na hora do louvor, além de várias pregações emotivas. No entanto, me pareceu faltar uma ideia do papel da igreja na missão de Deus, derivado, talvez, de um pouco entendimento sobre a Bíblia. Para ilustrar bem esse ponto, cito um testemunho que vi em um talk show do SBT. Naquele episódio do programa, estava um jovem pregador que roda o Brasil contando seu testemunho. Num determinado momento da entrevista, o apresentador fez uma referência ao texto de Paulo em 1 Coríntios 13, e o jovem pregador não fazia ideia do que dizia aquele versículo. Estamos falando de um texto quase tão conhecido quanto o Salmo 23, e que já foi tema de poemas e canções. Perceba, eu não duvido de que aquele pregador tenha tido um encontro com Jesus e que o amo profundamente, mas me questiono quanto ao que ele prega Brasil afora. Suas pregações são baseadas só no seu testemunho de conversão, que é revelante apenas porque ele trabalhou como apresentador de televisão e já foi famoso? Essa intimidade testemunhada por muitos pregadores e cantores se revela rasa demais. Mostra uma relação sem compromisso e com falsa paixão. Eu digo falsa paixão por não representar um ajuste real com Deus e a sua obra. Na Bíblia, paixão não tem muito a ver com o nosso sentimento romântico moderno. Aliás, não existe o mandamento de nos apaixonarmos por Jesus. Se quisermos falar de paixão, que falemos a partir do exemplo de Cristo. Qual é o nome da sexta-feira em que Jesus foi crucificado? Sexta-feira da Paixão, certo? Aqui, paixão está ligada à obediência e ao sofrimento. Então, aqueles que se dizem apaixonados por Jesus devem ter a paixão de Cristo. Ser biblicamente apaixonado por Deus é cumprir os seus mandamentos. Mas como obedecerei aquilo que não conheço? Jesus é enfático. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que digo. Lucas 6,46. Logo, depois de mandar essa cajadada, ele conta a parábola dos 2 fundamentos ou 2 construtores. Na passagem, o homem que ergueu a sua casa firmada na rocha é prudente, enquanto aquele que construiu sobre a areia é um insensato. Joshua Harris atentou para o fato de que o construtor insensato só descobriu a sua imprudência quando vieram as águas e derrubaram a casa. Durante todo o processo de construção e moradia, ele achou que estava no caminho certo e que tinha feito um bom trabalho, mas acabou traído pela ânsia de ter em menos tempo, já que não se preocupou com a fundação, apenas com uma boa casa que tivesse vista para o mar. Essa espiritualidade imediatista e sem preocupações com a fundação é contrastada com a espiritualidade paciente e prudente. Estar firmado na rocha é estar edificado nos ensinamentos de Jesus, ou seja, ter como fundamento a boa doutrina e não arrepios, experiências místicas ou recebimento de bênçãos. Sabedoria é ouvir Jesus e colocar em prática seus ensinamentos. Na mentalidade bíblica, ter o conhecimento e não o praticar é insensatez. Como podemos ler na parábola, o construtor que teve a sua casa destruída pelas águas também ouviu os ensinamentos, mas não os praticou. Ele, quem sabe, estava mais preocupado com os seus sonhos e projetos do que com a missão. Não permitiu Deus destruir os seus sonhos, e isso o levou à ruína. Ter as nossas emoções mobilizadas pela presença de um Deus em um momento de oração ou louvor comunitário é muito bom. Ser agraciado com um milagre ou uma oração atendida é motivo de grande alegria. Porém, ser um cristão espiritual vai além disso e requer preparo nos fundamentos e um conhecimento doutrinário sólido. Penso que começar a ficar claro que, para um discípulo de Jesus, não tem essa de viva seus sonhos, pense grande e coisas do gênero. O discípulo verdadeiro assume um compromisso com Deus que implica em negar a sua vontade para viver a vontade dele. Não é fácil, mas ele vai gastar a vida tentando. Afinal, o Evangelho o constrange a isso. É sempre importante lembrar que somos alunos nessa escola de Cristo. Mesmo os discípulos que andaram com Jesus e viram todos os milagres da sua obra, tiveram fraquezas e nem sempre acertaram. Pedro, por exemplo, agiu de forma hipócrita, sendo censurado por Paulo,
o qual, aliás, admitiu ser o maior dos pecadores. Então, nunca se esqueça dessa nossa condição de aprendiz e saiba que Deus não desampara um coração arrependido. Como ouvi certa vez, ser discípulo de Jesus é, acima de tudo, estar aos pés de Cristo. Outro ponto importante que devemos ter em mente é que a entrega não garante salvação. Deus não se impressiona com pessoas que fazem o bem e as leva para o céu só porque fazem o bem. Evangelho não é ser humano em direção a Deus, com as mãos cheias de boas obras para trocar por uma coroa. Evangelho é Deus em direção à criação, com mãos cheias de sangue, trocando a coroa pela cruz. O Evangelho é, então, antes de qualquer coisa, um relato sobre a obra de Cristo a nosso favor. É por esse motivo e dessa maneira que o Evangelho é salvação pela graça. O Evangelho é boa notícia porque se trata de uma salvação realizada a nosso favor. É uma boa notícia que cria uma vida de amor, mas a vida de amor não é, em si, o Evangelho. Bem, se eu estivesse com amigos na pizzaria conversando sobre isso e alguém citasse essa definição do Keller, eu só diria: passa a régua e fecha a conta. E assim nós terminamos a leitura do livro O Deus que Destrói Sonhos, de Rodrigo Bibo.